Olá, minhas bolinhas, tudo bem? Como estão? Hoje eu vou falar de um tema que está em voga em todos os lugares, que é a questão da pejotização. Para trabalhar o tema, eu gostaria de ir para uma perspectiva diferente e abordar algumas obras que me ajudaram, inclusive, a entender melhor algum dos impactos através de uma ficção, mas que é facilmente observável na realidade que eu me encontro e de outras pessoas. Assim, eu pensei para o título do vídeo Mais humano que um inseto. Kaiju número 8 de Kafka, Kaiju número, Kaiju número 8 e Kafka e a desumanização através do trabalho. Assim, eu gostaria de trabalhar de uma forma diferente, que é trazer primeiramente os objetivos do vídeo antes, para vocês entenderem já onde eu quero chegar. Já ter um direcionamento naquilo que eu vou falando e vocês forem capturando a partir do que for abordado, aquilo que se pretende. Assim, eu busco, através desse vídeo, levantar uma questão que está muito presente, que é a desumanização a partir do trabalho. Como é que algo que deveria nos externalizar, nos possibilitaria, por assim dizer, nos representar para fora de nós mesmos, está tirando justamente nossas capacidades humanas, nossas capacidades de enxergar outros humanos e a capacidade de nos enxergarmos como humanos. Apresentar junto a vocês o conceito de exército industrial de reserva. Como esse conceito, essa explicação de um fenômeno está possibilitando que a pejotização seja um caminho palatável, um caminho aceitável para nós trabalhadores. E ao fim, eu queria fazer uma certa reflexão para pensar quem é que pode parar, quem é que pode se dar o luxo de escolher que tipo de trabalho quer ou não quer exercer, além de outras possibilidades de vida. Assim, eu queria começar com uma pergunta essencial para poder trabalhar o resto do vídeo, que é: o que é ser humano? O que é ser humano para você? O que são as características que você se enxerga e você diz, ah, eu sou humano, ou as características que você se enxerga no outro que você vê aquilo é um humano. No meu caso, eu vou tentar limitar essa definição com o objetivo simples de trabalhar o vídeo. Assim, eu desenvolvi, na minha concepção, para poder apresentar melhor a ideia da pejotização, que o humano é um animal social capaz de se organizar com seus semelhantes a partir de convenções para alcançar a sobrevivência, vindo a desenvolver empatia, cuidado e afetos com seus próximos. Humano é aquele ou aquela que vive em sociedade no intuito de sobreviver, no nosso caso, através do trabalho, vindo a desenvolver relações de cuidado, empatia e afetividade com seus próximos. Pegou? Assim, para trabalhar essa questão da desumanização, eu me deparei com duas obras que realmente me tocaram quanto a alguns aspectos desse processo. A primeira delas que eu me deparei foi a Metamorfose de Franz Kafka, de 1915, que trabalha Gregor, um vendedor que tinha a responsabilidade de sustentar toda a casa, e a obra trabalha justamente esse processo de perda de humanidade através do trabalho, ou através de como você se enxerga como trabalhador e as suas demandas. Já o Kaiju número 8 de Naoya Matsumoto, de 2020, trabalha como o objetivo você ter, apesar dele, eu vejo como uma camuflagem de um sonho, essa questão da jornada do herói de conquistas para o objetivo máximo, camufla justamente falhas sociais que ele vai soltando em alguns aspectos da sua obra. Antes de trabalhar as duas um pouco mais aprofundado, para trazer justamente onde eu quero chegar, esse processo desumanizador, eu vou optar por começar pelo Caju número 8, por ser mais recente e ter uma linguagem um pouco mais palatável do que o Kafka. Assim, Caju número 8 é uma obra que é lançada em 2020,
o mangá e, sequentemente, o anime, onde eu conheci a obra, por assim dizer, passa numa sociedade não pós-apocalíptica, mas futurista, onde nós vamos ter Godzillas, a exemplo, em diversos monstros invadindo os centros urbanos. E o que essa sociedade faz para resolver a questão? Ela vai entender os motivos da invasão desses monstros, ela vai proporcionar pesquisas e investigações para evitar, precaver que mais danos como esses aconteçam, ou ela vai marketear e transformar isso num mercado? Olá, eu gosto de dinheiro. Que sociedade é essa que vai dizer: veja, temos monstros invadindo nossos centros urbanos, matando milhares de pessoas toda vez que eles invadem. Nossa, vamos vender bunkers e militarizar a questão, tornando ela pop. Militar é pop, vira cartinhas, os agentes de repressão, não, agentes de combate e defesa da sociedade, por assim dizer, termina por se transformar em ícones a serem admirados e você, como membro dessa sociedade, pode entrar neste ambiente e se tornar mais um militar apto a combater esses Godzillas, esses kaijus. Veja, venda lenços enquanto eles choram, não é mesmo? Nesse caso, seriam bunkers. Peraí, eu já vi isso em algum lugar. Nesse cenário de mundo saudável, completamente resolvidas as questões para resolver problemas externos de extremo perigo, nós somos introduzidos ao nosso herói, Ibino Kafka. Já percebeu aí a ligação? Kafka é um trabalhador de uma empresa terceirizada, isso é bem claro na animação, que é responsável por limpar os dejetos e os restos mortais dos monstros abatidos. Um trabalho de veras insalubre, que mesmo com os equipamentos de proteção individual, Kafka passa mal todos os dias e perde o gosto pela comida quando ele vai trabalhar nos intestinos dos monstros, que ele é responsável pela limpeza. Lembrando que essas empresas têm prazos para responder e por vezes eles precisam dar horas extras para poder limpar e a sociedade voltar, e isso se tornou completamente normal. Um monstro entra na sua cidade, destrói prédios, pessoas morrem, mata-se um monstro, as pessoas que mataram se saem, são os heróis, são os grandes, entra os pessoas que vão fazer a limpeza, deixar a cidade de volta habitável. Após isso, essa pequena introdução, nós descobrimos que Kafka não queria ser um limpador de monstros, ele queria ser aquele que abate os monstros. Da mesma forma que é vendido esse mercado, essa popularização dos abatedores de monstros, Kafka se sente compelido a fazer parte deste grupo. Só que ele não vem de um desejo de, isso é pop, isso é legal. Ele vem de um desejo muito mais nobre, por assim dizer, que é: eu não quero que as pessoas sintam a mesma dor que eu senti na infância. A dor que eu tive quando teve um ataque caju, no caso dele, ele perdeu um gato, mas a dor que ele viu na amiga dele, que perdeu também outros parentes, fez com que ele se simpatizasse e que sentiu a vontade de: olha, eu quero acabar com isso, eu quero acabar com essa dor, por assim dizer. Só que ele já está mais estimulado, já está mais velho, não tem mais aquele pico para entrar no grupo militar. Só que, se ele não entrasse, a gente não teria a questão da animação, né? A vontade dele de entrar. Nisso, ele tenta mais uma vez no seu último ano, e enquanto estava trabalhando, dando suas pequenas horas extras, ele sofre um acidente de trabalho e é hospitalizado. Nesse ambiente, no hospital, ele é atacado por outro kaiju que se simula um inseto e entra nele. Nesse sentido, ele se transforma, ele passa por uma metamorfose e vira um kaiju. Só que
humano, um caju humano, um caju com consciência de humano. E acontecem coisas normais, de, tenho superpoderes agora, sou capaz de correr, me transformar, fazer coisas superpoderosas. Só que o que me surpreende na obra, a questão que para o personagem principal, que para o Kafka, não é o fato dele ter ganhado poderes, o fato de como isso afeta a saúde dele, o fato de como ele agora não é mais um humano. Isso, nada disso passa na cabeça dele de primeira. Eu acredito através de até questão do choque. O que passa, que traz ele para a realidade é: eu virei aquilo que eu jurei que iria destruir, um caju. E nisso eu não posso entrar num grupo que quer matar caju. Logo, eu não posso trabalhar mais com aquilo que eu tanto desejei, que eu tanto almejei. Assim começa a jornada dele, que nós vamos acompanhar, onde um caju humano, tenta fazer parte de um grupo de extermínio de cajus. Novamente, o que me chama a atenção não é ele ter se transformado, é a reação dele frente à transformação dele, que só se torna negativa, por assim dizer, só torna frustrante emocionalmente quando ele não pode mais exercer aquele trabalho que ele tanto deseja. Ele não pensa em qualquer outra coisa, o seu convívio social, sua relação com as pessoas, se ele vai morrer depois de ter transformado em caju, se ele tem 30 segundos de vida ou um ano, se isso vai ter efeitos colaterais a longo prazo. Compreende onde eu quero chegar? Assim, eu chego em Kafka, só que na Metamorfose. A Metamorfose de Franz Kafka, 105 anos antes de Caju número 8, aborda a temática um pouco mais direta através de sua leitura, onde nós vamos acompanhar Gregor Samsa. Gregor é o cabeça da família, que é responsável pelo sustento de seus pais e da sua irmã. Ele trabalha como vendedor e já está há alguns anos nessa profissão, e ele não faz nada além de ser vendedor para a empresa. E ele busca se tornar um sócio ou alguém que consiga pagar as dívidas deixadas pelos seus pais para fazer a manutenção dos status sociais deles. Um belo dia, Gregor acorda e não consegue se levantar da cama. Ele não percebe as transformações que tinham ocorrido com ele. Gregor teria se transformado em um inseto. E mesmo tendo transformado em um inseto, a coisa que ele pensa é: eu preciso pegar os trem das 5 da manhã para trabalhar. Assim, eu gostaria de reforçar que, como o Ibino Kafka do Caju número 8, após ter transformado em caju, o que me chama a atenção é o fato de Gregor não se impacta verdadeiramente com sua metamorfose. Apesar de ter transformado em inseto, em nada lhe preocupa a sua transformação. Ele não é mais humano. Talvez ele não já se enxergasse como humano antes. Então, o que aflige ele é estar atrasado, ao passo que temos a seguinte passagem do livro: bem, há alguma esperança. Assim que tiver dinheiro para saldar a dívida de meus pais com ele, outros 5 ou 6 anos, suponho, é definitivamente o que farei. E quando farei a grande mudança? Antes de tudo, porém, tenho que me levantar. Meu trem sai às 5. O ponto primordial que eu gostaria de ressaltar aqui é que ambos os personagens, a sua priorização com o trabalho do que a sua saúde com suas relações é um tanto assustadora. Eu acho que o ponto de terror, por assim dizer, que não é o objetivo das obras, mas o ponto fantástico, para além da transformação, é a incapacidade deles de se enxergarem como humanos. Gregor, para atender seus objetivos, de sanar dívidas, de permanecer, de fazer a manutenção do estado social através do trabalho, mesmo que isso cause a sua desumanização, e o Ibino Kafka, que se transformou por vontades alheias,
com algumas vantagens, por assim dizer, mas não pode mais alcançar o seu sonho de fazer parte de um grupo de trabalho, por assim dizer. Eu quero ressaltar dessas obras que impactam, apesar da sua distância de 105 anos entre as suas publicações, é a questão da nossa perda de humanidade, provocada tanto pela sociedade e o ambiente que estamos inseridos, bem como por nós mesmos, ao ponto de que não enxergamos mais como humanos, mas como seres que devem agir e produzir para chegar em um resultado. Esse fator desumanizador está presente tanto na Metamorfose 1915 quanto em Caju número 8 de 2020. O que provoca essa desumanização própria? O que leva Gregor a pensar que, apesar de ter sofrido a metamorfose, o mais importante era pegar o trem às 5. E Kafka, apesar de ter virado um caju, porque o que choca ele não é a mudança do seu corpo e seus efeitos, principalmente em relação à sua saúde. Mas o que lhe choca é talvez não poder mais trabalhar no grupo militar que mata o que ele acabara de se tornar. Eu não sei vocês, mas quando eu foco muito nos meus estudos, no meu trabalho, por vezes eu escutava da minha mãe, você não é máquina. Você precisa descansar, experimentar outra coisa na sua vida, nem que seja olhar pelo céu através de sua janela. Isso faz sentido para você? Mas quando não acontece o acaso, mas quando você é obrigado a se desumanizar um pouco, quando você é obrigado a se desumanizar para sobreviver, como seria o caso de Gregor. Ou mais, você escuta propagandas normalizando essa desumanização, influências ressaltando, endeusando que trabalhar 12, 13, 14 horas por dia é o caminho infalível. Isso existe? O Brasil tem passado por esse processo desumanizador através do trabalho, a partir do momento que ele exige mais dos seus trabalhadores, um excesso que eles levam não só para casa, mas eles às vezes não conseguem nem voltar para casa inteiros, mas somente parte deles. Desde a reforma trabalhista de 2017, nós temos acompanhado um aumento significativo dos casos de burnout, dos trabalhadores brasileiros. Isso através de registros do INSS. É um excesso de trabalho que adoece. Você chega em casa, você não tem capacidade de fazer mais nada, mas você ainda precisa ter os cuidados para com você. Nem isso você tem. É uma situação que não há humano, há uma máquina. Não é natural, não é saudável ao ser humano trabalhar 12, 14 horas por dia. Ou mesmo trabalhando 8 horas por dia, pegar 4 horas de transporte para voltar para casa. Isso não é saudável, não faz bem, e os dados estão aí para nos mostrar isso, que esse tipo de vida, esse tipo de transformação do ser humano em máquina está acabando com a humanidade, com a empatia, com a capacidade de enxergar a nós mesmos, em consequência, quem nos rodeia. Para complementar os dados do INSS, temos os dados do Tribunal Superior do Trabalho, que mostra que houve um aumento de quase 20% dos casos de processos trabalhistas que cobram horas extras, fora os subnotificados, aqueles que não têm a disposição de ingressar com ação trabalhista ou até mesmo têm um conhecimento desse direito de que eles recebem a mais pelas suas horas trabalhadas. Veja, temos um aumento significativo de pessoas adoecendo por horas extras de trabalho, ao mesmo tempo que nós temos um aumento significativo da exigência dessas pessoas trabalharem cada vez mais, recebendo praticamente a mesma coisa. Ou seja, estamos nos afunilando, estamos nos reduzindo a um ser dotado de produtividade. Você não é mais humano, você é um indivíduo capaz de exercer aquela função, não só aquela função, mas diversas outras funções na mão do seu empregador, naquele que lhe contrata, que lhe dá um mínimo para você sobreviver. Você recebe um vencimento de sobrevivência. Nisso nós temos uma desumanização por parte de quem lhe contrata, fazendo com que você faça, fazendo com que você trabalhe de forma extenuante, que está não só prejudicando a sua saúde física, mas também a sua saúde social. A saúde de toda a sociedade está sendo prejudicada com este movimento de exigência dos trabalhadores.
Nisso, você deve estar se perguntando: ora, se é tão evidente a questão do abuso, a questão da doença que vai chegar mais cedo ou mais tarde, que está se tornando cada vez mais comum, por que as pessoas continuam trabalhando? A resposta é óbvia: necessidade. E às vezes pelo afeto. Por que afeto? Afeto pelo trabalho? Não. Certamente não. É o afeto para cuidar da família, o afeto para cuidar quem está próximo a nós. Nós temos, querendo ou não, um pequeno grau de empatia, de cuidado para quem convive com a gente. Só que esse cuidado que a gente dá ao outro, a gente não está dando a nós. O que acontece quando os provedores da casa, como é o caso de Gregor, adoecerem e não poderem mais prover para casa? O que, é que vai acontecer com os filhos, com os pais necessitados? Vai se precisar de um auxílio que não seja do ensino privado, vai precisar da intervenção do Estado. Então, ficamos numa situação em que o esforço não é proporcional à conquista. O esforço que se dá não está trazendo o devido retorno. Ao passo que o afastamento, o sacrifício, o deixar de viver experiências humanas em prol do trabalho, em prol de exercer somente aquela função para você sobreviver, está fazendo a desumanização acontecer para com você e para com os outros. Porque se você não se enxerga como humano, você também não enxerga no outro a capacidade de humanização. E fica pior. Nós ficamos agora no momento em que estamos analisando pessoas físicas. Pessoas que são contratadas pelo regime da CLT, pela Convenção da Lei do Trabalho, onde há direitos a férias, há direito a auxílio doença, onde nós vimos onde nós tiramos os dados do INSS. E quando você não é mais pessoa, e quando você agora é uma empresa, você é obrigado agora a ser uma empresa, porque se você não é uma empresa, você não recebe, você não trabalha, logo você não sustenta, logo você não possibilita manter os afetos com aqueles que lhe rodeiam. E um dos temas da pejotização é: você não tem férias, você não tem 13º e você não tem acréscimo de hora extra. Isso que pensa: horas, eu como PJ vou receber R$ 1.000 a mais, vamos dizer assim, que não é o caso. Tem muitos casos em que aquelas pessoas se submetem ao regime de trabalho pejotização, recebem um pouco mais, se não igual a um salário mínimo. Só que, eu quero lembrar para vocês, empresa não fica doente, empresa não fica cansada, empresa não tira férias, empresa não constitui família, empresa não perde parente, empresa não ama, empresa não sofre, empresa não ganha 13º, empresa não se aposenta, nem tem vínculo empregatício. Logo, se quebra o contrato com a empresa, você não tem nenhum seguro para sustentar. E lembrando, empresa não bebe água nem dorme. Ou seja, quando você aceita essa metamorfose através de um capital, através de um aumento de salário, para assim dizer, vende-se a ideia de que você está recebendo melhor, de que você está com as mesmas garantias de um trabalhador. Só que se a empresa fica doente, que ela não fica, você vai perder seu dinheiro. Se você trabalha através de uma prestação de serviço de produtividade, como é o caso dos trabalhadores de Uber e iFood, transporte por aplicativo, ou até mesmo alguns advogados que trabalham por produção, veja, temos aí uma profissão que exige uma determinada técnica, que exige um determinado conhecimento prévio e uma estruturação da produção do seu trabalho. Se você pega essa produção e você fica doente, trabalhando final de semana, trabalhando a semana inteira, não importa a hora, você fica doente, você não vai receber nada. Você vai simplesmente parar de receber dinheiro. Então fica no cálculo. Até quando você consegue ficar sem receber para perder sua casa, para deixar de comer, para você ir morar na rua? Quanto tempo? Assim entra o Exército Industrial de Reserva. Por quê? A tecnologia do Exército Industrial de Reserva é um grupo
de trabalhadores que está justamente em extrema necessidade, trabalhando em empregos e subempregos, que aceitariam qualquer proposta para sair dessa situação. Ou seja, você está numa situação em que você, por algum raio de motivo, você está numa situação em que você foi demitido, ou você está à procura de emprego, ou você saiu do emprego porque estava sendo tratado mal. Você começa a passar necessidades que vai lhe fazendo desejar por qualquer coisa para que você simplesmente possa sobreviver, ou pelo menos possa manter seu status social. É o caso do Gregor. Ele, mesmo na situação de dor, ou pelo menos metamorfose, ele não é mais humano, ele não consegue nem levantar da cama, ele tem que continuar trabalhando para conseguir prover a casa dele. Assim, o Exército Industrial de Reserva vai fazer com que os trabalhadores aceitem quaisquer ofertas que cheguem para eles. É muito simples. Reduz-se a oferta de empregos, com a menor oferta, com o desemprego mantido ali, cria-se uma sensação de que qualquer emprego que você receber vai ser uma bênção. E você precisa se manter naquele emprego, por mais que ele lhe explore, por mais que ele lhe trate mal, para você manter a sua, não só a sua qualidade de vida, mas sua própria sobrevivência. As pessoas não aceitam trabalhar em situações insalubres, que não tem equipamento de proteção, que não tem garantias, dando horas extras, trocando final de semana, porque elas querem, é por necessidade. E essa necessidade não é o acaso, essa necessidade é planejada. Essa desumanização não é o acaso, ela é planejada. Faz parte do sistema que estamos inseridos. E vão gostar de saber que nenhuma abelha jamais tirou um dia de folga em 27 milhões de anos. Vocês vão nos matar de tanto trabalhar? Vamos tentar! Nisso fica a dúvida. Tá, e a gente tem noção de que é um sistema que nos coloca nessa posição de necessitados por um trabalho. Assim, eu queria perguntar a vocês, sabe qual é o sistema que a gente está inserido? Quem é que beneficia a perda dos trabalhadores de todos esses direitos? A quem beneficia deixar os trabalhadores com medo de morrer, com medo de perderem os seus status mínimos, ou até mesmo de se botarem naquela situação insalubre, exigente, desumanizadora para prover, para aceitar o mínimo possível para poder comer. A quem interessa? Interessa aos trabalhadores saber de que ele vai ser substituído a qualquer momento, é só você sair e outro entra, que existe uma fila. Se perguntarmos aos trabalhadores hoje, qualquer pessoa na rua vai saber. Você acha que se você for demitido, você vai ser rapidamente substituído? A maioria vai dizer que sim. Sabe que saiu, entra outro. Por quê? Porque existe esse exército industrial de reserva, onde bota justamente os trabalhadores em situação de que, para garantir o deles, eles podem até vir a sabotar eles mesmos. Não eles na questão do indivíduo, mas outros trabalhadores. Porque eles não veem como um humano ali que também tem necessidades. Ele vai ver como um inimigo, alguém que precisa ser superado. Ou seja, ele sabe que ele não é especial, ele sabe que não é essencial para aquela empresa, porque a empresa diz isso na cara dela. Tenta mascarar de algumas formas, dizendo você é um colaborador, a empresa é uma família, mas na hora de botar as contas, na hora de manter ou aumentar o lucro, quem termina por vezes a se prejudicar sempre é o trabalhador. Então, esse exército industrial de reserva tem essa função de deixar os trabalhadores com medo de perder seus empregos e agradecidos por receberem quaisquer migalhas que sejam oferecidas. Aí fica a dúvida: quem impõe isso para a gente? Quem coloca a classe trabalhadora, nós, nessa situação? Com que intenção? Em benefício do quê? Você acha que você está mais próximo trabalhando 9 horas por dia
10 horas por dia de se transformar num inseto como o Gregor? Ou você acha que está mais próximo de sendo uma empresa, trabalhando finais de semana a fio, atendendo às demandas de outras empresas, ou você como profissional liberal, ou que tem uma empresa também aberta, você tem mais chance de se tornar um Gregor, ou você tem mais chance de se tornar um Kafka, um ser super poderoso que consegue levantar prédio, destruir coisas e pular distâncias incríveis e combater monstros gigantes? Qual é que você está mais próximo? Essa pergunta é essencial. Por mais que em alguns casos seja desconfortante, são reflexões que nós precisamos fazer e eu não posso simplesmente chegar aqui e dar a resposta. É essencial que haja essa pergunta de você. Será que eu consigo manter esse ritmo de trabalho até eu alcançar aquilo que eu desejo, que seria, em aspas, uma estabilidade, seria uma viagem, seria uma casa própria? Será que você consegue ou será que você pifa antes? Será que você entra em burnout antes? Será que você tem uma crise antes? Os dados têm mostrado que a crise tem se tornado cada vez mais um fator anterior à conquista. Talvez essa conquista não venha. Talvez você tenha deixado de passar festas de aniversário, eventos familiares, eventos com amigos, viagens, eventos, experiências para trabalhar e você, naquele almejo de você conquistar seja um bem material, seja uma situação, seja uma posição que você, antes de chegar lá, você pife. E aí, quando você pife, você para, talvez nesse momento você perceba que não valeu tanto a pena. Digo para aqueles que fazem o extra, daqueles que são obrigados a dar essas horas, cuidado, atenção, procurem seus direitos, pesquisem. Vocês têm a capacidade de ler, a capacidade de interpretar e a capacidade de buscar meios para tentar sanar, diminuir esses danos, se unir e até mesmo reverter essa situação. Aí é onde vem a pergunta, traçando toda essa questão de desumanização. Pergunto a você que me assiste: há uma possibilidade de mudar? Existe uma forma diferente de se viver? Tem como nós sairmos e acabarmos com o Exército Industrial de Reserva? Isso já aconteceu na história. Pare um pouco, pesquise, porque isso é uma situação que não envolve você, não envolve eu individualmente, mas toda uma coletividade. E como atinge toda a coletividade, só a coletividade pode modificá-la. Nesse sentido, eu gostaria de apresentar alguns não, mas um movimento que tem encabeçado o fim da escala 6x1 no Brasil, por exemplo. Essa escala que causa principalmente esse burnout. Essa escala que tira o trabalhador do seio da sua família, que deixa o trabalhador nessa situação de máquina, que transforma, que desumaniza ele. Um desses movimentos é o Vida Além do Trabalho, movimento VAT. Você pode pesquisar, você pode se interessar, você pode ver como eles projetam e pesquisar se é possível. E eu digo de antemão, é possível, porque o nível de produtividade que só vem aumentando não está compensando os ganhos do trabalhador, enquanto as grandes empresas, os grandes capitais continuam ganhando rios e rios de dinheiro. E uma obra que é interessante de se ler, que é a Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que vai trazer todas essas questões que eu trouxe agora, da, da autoexigência, desses momentos dos que os coaches trazem de você tem que alcançar aquele objetivo, seja qual meio for, seja trabalhando no final de semana, seja dando 2, 3, 4 horas extras por dia, para além do seu trabalho. Eu não estou dizendo que não seja um fator de esforço que você precisa, mas que se enxergue para você saber os seus limites. Porque
aumenta significativamente a sua chance de entrar no burnout. E quando você entra no burnout, você não vai parar por 1, 2, 3 semanas, são coisas de meses. Você vai entrar num ciclo em que você vai estar adoecido e, em alguns casos, depressivo durante meses. Compreende? Perceba que o objetivo, como eu falei no vídeo, é trazer como uma obra de 1915, falando sobre excesso de trabalho, traz como uma possibilidade de desumanização do indivíduo. E hoje nós estamos vendo isso de uma forma exponencial. Perceba agora que não é uma questão de ficção, é uma questão de realidade. É uma questão tátil. Isso acontece, está acontecendo na maior parte das famílias. Uma pessoa que está em burnout, uma pessoa que começa a tomar medicamento por ansiedade, por medo de perder o emprego. Ou até mesmo por talvez não corresponder àquilo, ou estar trabalhando de forma exigente e vendo outras possibilidades de vida que não é a dele, e tentando chegar nessa outra possibilidade e não conseguindo. Entender que esse movimento, esse desemprego e esse medo de perder o emprego é pensado através do Exército Industrial de Reserva. Que vem a questão, quem é que pode se dar o luxo de parar? Quando atingir o burnout, quando chegar nesse momento de doença, se chegar, ou se conseguir parar antes, quem é que pode se dar o luxo de parar? Por quanto tempo? Essa é a questão. E quais são as outras possibilidades de se viver? No caso do Kafka, a obra que recomendo leitura, o Gregor não teve outra possibilidade. O destino dele foi a morte. Quem, através da morte do Gregor, viu outra forma de se viver foi a sua família que ficou. Entendeu que não precisava viver naquele luxo, que não precisava viver naquele status social. Mas eles ainda trabalharam muito, ainda se desumanizaram muito, inclusive o seu próprio filho. Porque a partir do momento que você se desumaniza perante os outros vão assumir que você consegue lidar com essas questões. Que você trabalhar 14, 16 horas é normal para você e você não externalizar essas dificuldades, esse compartilhamento com sua família de dor e sofrimento, vão aceitar como normal, até o momento que você pifar. E quando você pifar, as pessoas vão fazer, eita, realmente, ele não estava aguentando. Então, esse vídeo também é um alerta para você que está dando essas horas extras, parar um pouco, dar uma relaxada, se você puder, porque entra também nessa questão, será que eu posso? E se eu não posso, por que eu não posso? É explicar esse porquê você também não pode. E dar algum caminho. Um dos caminhos são movimentos sociais. São pessoas que também estão dispostas a mudar. E dentro dessas possibilidades está a vida além do trabalho. E pesquisar também que existem outras formas de se viver para além desse sistema. Hoje você tem em suas mãos a capacidade de pesquisar isso. Então temos aqui duas obras com 105 anos de distância que trabalham numa mesma temática. E a segunda, que é do Caju número 8, traz uma coisa ainda mais evidente. O mundo pode estar se acabando, pode estar tendo ataques de monstro nesse sistema que nós estamos inseridos agora, e o lucro, a vontade de ganhar dinheiro, a desumanização dos indivíduos que estão perdendo suas vidas diante de desastres, vai ser visto como uma forma de lucrar. Então veja como o momento que nós normalizamos isso é o momento que estamos fadados a aceitar a nossa morte, a nossa inexistência e a nossa desumanização. Então, o Kafka trabalha a questão muito mais no seu familiar. O Caju número 8 trata a questão não só de jeito individual, mas coletivo. Claro que se propõe a ser uma animação dinâmica, com outros motivos, mas esses elementos que estão ali de forma subliminar não podem deixar de ser notados. Então, observe, relaxe, dê uma pausa, reflita, veja as perguntas que eu trouxe
Vou deixar na descrição do vídeo. E se questione quem é que pode parar e se há outro meio de sociedade. Então, dá uma bebida numa água, respira, olha pela janela, vê as nuvens, vê as estrelas, se tiver. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau. Perfeito, perfeito. Então, ó, tomada perfeita, ficou muito legal. Vai ser bom a gente utilizar isso aí. Eita, remela saindo do olho. Foi eu que ensinei ele a ficar assim, parado. Vamos embora. Eita, vamos embora. Você vai voltar.